O consultor de empresas Valdez Ludwig esteve aqui no Sem Censura e deu uma verdadeira aula sobre o mercado de trabalho. Há uma transformação na economia toda. Então, o resumo da ópera é assim. Nós temos uma economia baseada em conhecimento. Só se vende, só se compra, só é conhecimento. Se ela é baseada em conhecimento, o que importa mesmo é a inovação. O que importa para uma empresa, o único fator de competitividade que sobrou para as empresas chama-se inovação, capacidade de inovar. Inovação só vem de gente. Inovação não vem de máquina. Então o ser humano passou a ser a chave da estratégia das empresas. O empresário bacana sabe que a única coisa que presta na empresa dele são os funcionários dele. Que o resto não vale nada. Empresas com patrimônio do tamanho dessas companhias aéreas aí com problemas, certo? Não adianta ter o melhor equipamento do mundo. Certo? Não adianta isso. Se você não colocar o teu funcionário em primeiríssimo lugar. É a única coisa que vale. Tá certo? Se eu deixo de ser senhor de engenho, eu não preciso de capataz. Por que tem capataz? Porque o senhor de engenho detesta sujar as mãos. Então o que ele faz? Ele contrata um capataz. Nas nossas empresas ele dá o nome de gerente para esse cara. Aí você pergunta, o que você faz pro gerente? Nada. Certo? O que você faz aqui? Eu coordeno. Eu supervisiono. Nada. Ele não faz nada. Ele passa o dia como capataz. Ou seja, controlando os outros. Certo? Acabou o que eu pedi? Eu pedi outro. Cadê o relatório que o homem está pressionando? Sempre tem um homem pressionando o cara. Né? Ele fica no meio de campo. Está desempregado. Está desempregado. É um cara que não sabe fazer nada. Só controlar os outros. Daqui que eu assino, adoro assinar e tal. Agora, essa estrutura ainda vige, quer dizer, por quê? Se tem senhor de engenho e tem capataz, é porque tem a terceira raça, que é a maioria das pessoas que tem uma vocação para escravo. Aí é a questão do empreendedorismo. Eu não posso mais ir para o mercado de trabalho como um escravo. O que é o escravo? Detesta trabalhar. E é fácil de fazer o teste. É fácil fazer o teste para saber se é escravo ou não. Você pergunta para a pessoa assim, e se você ganhasse na Mega Sena? Aí o cara diz assim, se eu ganhasse na Mega Sena, não passava nem na porta daquela empresa. Tanto que ele odeia trabalhar. Bom, ele tem a síndrome do domingo de noite, aquela história toda. Ele confunde o salário completamente. Ele acha que ele ganha pouco e ponto final. Ele esquece que a regra do salário é igual no mundo inteiro, desde Adão e Eva. As pessoas recebem pela sua raridade e não pela sua importância. Os professores estão em alta e ganhando pouco. Por quê? Porque tem muito e o Popó ganhou em 12 minutos o quê? Certo? O que nenhum professor vai ganhar, mas Popó só tem um. E professor tem muito. E o erro definitivo do escravo é trabalhar mal porque ganha pouco. Por que você está trabalhando tão mal? Porque eu ganho pouco. Com o dinheiro que eles me pagam, não é para fazer trabalho espetacular, não. E aí ele fica ali. Quem é que vai te achar? A minha orientação, cadê? Tá lá. Primeiro, se você ganha pouco, sabe o que você tem que fazer? Um trabalho espetacular. Porque aí alguém te acha. O cara que começa a jogar bola, ele começa a jogar bola ganhando salário mínimo. Ele não faz gol contra porque ganha pouco. Vou fazer gol contra. Por quê? Porque eu ganho pouco. Ele vai e mostra o talento dele. E aí alguém descobre. Você ganha pouco, faça um trabalho espetacular, pô. Olha que engano. E o pior ainda, o escravo tem essa coisa de não gostar muito do salário, que ele gosta do benefício. Entendeu? Tem ticket, tem vale, tem não sei o quê. O importante é cesta básica. Né? Agora, por quê? Porque a estrutura industrial ainda está aí, a velha, para a maioria das empresas. Mas é um funcionário que é maravilhoso e que nunca é reconhecido, tem que se demitir da empresa. Claro que ele tem que procurar outro. Claro, já faz um trabalho, uma desgraça que você está. Você faz um trabalho espetacular, o cara continua pagando pouco. O pagamento, você tem que saber quanto você vale no mercado. O cara chega para mim e diz assim, eu quero aumento. Eu digo, tem alguém querendo contratar você? Não. Ué, então você vale, meu amor. Isso é no mundo inteiro. Não importa se é socialismo, comunismo ou capitalismo. Isso aí vai desde Adão e Eva. Então você tem que saber quanto você vale também. Para poder exigir. É a passeata onde o servidor público. Eu quero. Eu quero. Eu quero do que quer. Quanto você vale? Me diga quanto você vale. Infelizmente é assim. Esse modelo industrial velho morreu então. Então é o fim do capataz. O fim do capataz morre junto o tal do gerente. É o fim completo da escravidão. Agora sim acabou a escravidão. Qual é a tragédia embutida aí, Leda?
é que esse novo mundo dessas empresas bacanas que a gente está conversando, até agora, é para muito pouca gente. A maioria das pessoas que estão sem emprego são esse perfil, que estão precisando de um capataz aí, de um bom senhor de engenho. Então, é um dilema que nós temos, que então, é transformar... A chamada ratatouille está liquidando? Não, nós temos que... Não, o desafio não é botar as nossas crianças na escola, elas já estão. O Brasil está com todas as crianças na escola nesse momento, praticamente todas. É bobagem. O problema... Melhorar a escola. Não, o nosso problema é colocar o adulto de volta na sala de aula. Porque a questão não é qualificar a pessoa. Não tem como. Meu amigo, Mas você... a questão é atualizar? Não, é educação básica. Eu vou dizer por quê. O indivíduo, você não tem mais trabalho aqui. Por quê? Porque esse torno aqui era manual, não tem, agora é torno de comando numérico, é software. Eu vou me qualificar. O indivíduo tem a 4ª série de 1º grau. Aí vai para a aula de comando numérico, vai para a aula de álgebra booleana. Tem condição? Tem que ter o 2º grau completo para começar a trabalhar nessas coisas que nós temos hoje. Tem que saber regra de 3. Para ler o jornal, né? Precisa saber regra de 3. Então a questão é que nós temos uma massa de desempregados entre os 35 e os 50 anos de idade que tem a 4ª série de 1º grau. Sobrou só o emprego da mão de obra. E não existe mais emprego para mão de obra. Ninguém quer contratar mais a mão de ninguém. Na escola de samba, querem contratar a mão de alguém? Você quer contratar o talento de alguém, você quer contratar o sonho de alguém, você quer contratar o conhecimento de alguém. Porque, enfim, a máquina está fazendo. Até porque hoje tem que ser feito com máquina para não machucar o funcionarinho. Porque é tudo para o meu funcionário. As empresas bacanas são maravilhosas, porque elas já sabem disso. E aí demitem a gerentada velha. E aí tem a escassez absoluta no mercado. De quê? De líderes. A escassez total. A maior dificuldade de contratação, a Miriam sabe disso. Mas tirando o gerente, sobra o dono, não é isso? Que vai Só ter o senhor de engenho. Mas se ele não tiver talento para liderança, ele faz o quê aí? Normalmente ele tem, se ele já está tocando uma empresa bem. O acionista, o presidente... Porque ele vai ter que se relacionar com a equipe dele. Se ele não tem, deve se permitir contratar uma direção qualificada? E é o que está acontecendo. As grandes empresas hoje buscam o líder. O líder é o líder. A rotatividade de executivos hoje, presidentes de empresa, está da casa de, no caso dos Estados Unidos, 22% no último ano de presidentes foram embora, mandados embora, presidente de empresa. Porque também existe uma irrealidade nisso, de um funcionário ganhar R$1.000 por mês. E o presidente, quando sai, depois de dar um prejuízo medonho, certo? Leva um bônus de 4 milhões de dólares. Absurdo. Quer dizer, esses absurdos estão ocorrendo, que ninguém sabe muito bem de onde vem esse talento todo dele. Então, o que nós precisamos? Empresários, cidadãos, conscientes, ecologicamente comprometidos para não acontecer o que aconteceu aí. É cadeia mesmo, que é para dar o exemplo, que é para eu tomar cuidado que isso dá cadeia. Não vai sujar o rio assim mais, não. É esse o empresário que se precisa. Esse empresário, ele não contrata gerente. Ele contrata líder, quando ele acha. Quando ele não acha, ele deixa a sala vazia. Porque prefere deixar vazio do que colocar um gerentão velho, um capataz. Certo? E trata de contratar empreendedores como funcionários. O perfil Define empreendedor. Um pouco aí, para todo mundo entender o que é um empreendedor. O empreendedor, ele é como se ele tocasse uma empresa dele dentro da empresa de outro, quando se chama intraempreendedor. É uma pessoa que tem noção do negócio todo. O indivíduo é o assessorista da empresa. Se entra um cliente e diz, onde é que eu posso falar? Ele nunca responde, isso não é comigo, aqui eu só cumpro ordens. Ele diz, é comigo mesmo, doutor, o que, é que o senhor deseja? E sabe o valor da ação. Sabe o valor da ação dele, da ação da empresa e da ação dele. Sabe a política da empresa toda. Sabe quanto ele custa para a empresa e quanto a empresa paga e quanto ele gera de valor. Ele é um microempresário dele mesmo, até porque a carreira é pessoal, isso é uma outra orientação para as pessoas. Quer dizer, a carreira é tua. Não delegue a tua carreira para o teu chefe, muito menos para a tua empresa. Porque a empresa que você trabalha, ela não é desenvolvedora de carreiras. Ela desenvolve os negócios dela, onde a tua carreira é importante. A carreira é tua. Cada vez mais tua. Porque é conhecimento que você vende. Certo? Então, o empreendedor é um indivíduo que busca as oportunidades, ele percebe a oportunidade, ele é observador, ele corre riscos, adora correr risco.
sem correr perigo. Então ele planeja. O planejamento é que está entre isso. Você pode correr altos riscos com pouco perigo. Claro. A palavra que está no meio chama-se planejamento. Então é um indivíduo que sabe planejar e, fundamentalmente, é um indivíduo que ama trabalhar. Trabalhar é uma dádiva, certo? É a Fernanda Montenegro. Como é que você quer morrer? No palco. Meu sonho é morrer no palco. Pergunta para os funcionários das empresas, o sonho deles é esse. Meu sonho é morrer eletrocutado aqui nesse escavo. Você pergunta para o escravo, qual é teu sonho? Aposentar. Porque daí eu vou. Aí eu falo o quê? Vai morrer? Que sonho besta de aposentar. Tem o sonho do artista. O sonho do artista é muito forte. Ele ama trabalhar. E às vezes trabalha numa coisa que detesta. Certo? Tem gente que odeia beijar na boca o inimigo e beija na boca no palco, não tem problema nenhum. Voltando à escola de samba, que eu citei ainda agora, por que um serralheiro tem um emprego numa empresa, uma serralheria, e fica praguejando com o patrão, faz um trabalho ruim e exige o ticket, e sai podendo sair antes, e 37,1 de febre, é certo? Ele pede licença de 3 dias. Quando ele sai dali, às 6 da tarde, e vai para o barracão da escola, ele vai para qual função? Mesma. Lá não tem ticket, lá não tem ticket, lá não tem nada. De noite ainda por cima. O banheiro eu sei como é que eu já fui, é aquela coisa. E ele faz um trabalho espetacular lá, na escola de samba. Então não me vê que esse papo primeiro tem que ter necessidades básicas resolvidas. Depois tem que ter. É porque a escola de samba dá a ele a oportunidade de realizar um sonho. E a maioria das empresas, nem a política da empresa não está nem aí para os sonhos das pessoas. Mas o novo chefe tá, né? É isso que eu escutei. Eu escutei antes de ontem, dessa empresa que eu citei ainda agora. Eu escutei. Eu estou preocupado com o sonho individual dos meus funcionários. A primeira pergunta quando o cara vem trabalhar é: qual é teu sonho? Para ter a empresa ajudar ele a realizar. Aí a empresa vai que vai, bacanérrima e tal. Veste a camisa, né? Eu estou muito agoniado com algumas coisas. Eu estou mais agoniado com essa obsessão pela formação, que não ajuda muito, não. Concordo. Você tem razão. É 400 MBAs, rosnando com esse negócio de formação. Tem que ter a formação. Obviamente que se você for engenheiro da NASA, meu amigo, começa no ITA, depois vai. Claro. Depende da função que está, mas parar com a obsessão. Vai atrás do que você é forte, certo? Esquece, gerencia o que você é fraco. Não minta em relação ao que você é fraco. Fala inglês, more or less, or a little bit. Não é nada. Você fala little bit é porque não fala nada. As empresas estão parando de investir no inglês das pessoas, porque descobriram que depois de 3 anos ninguém sai falando coisa nenhuma, que vira uma social, a empresa paga o meu inglês. Aí vai pro inglês. E ninguém fala nada de inglês. Eu estou falando uma coisinha. Eu não sou contra aprender inglês, pelo amor de Deus. Todo mundo tem que aprender. E se a tua profissão exige o inglês, faz o curso. Depois conversa com o pessoal do teu curso sobre qual é a melhor maneira de viajar para aprender inglês mais forte. Certo? Acho que tomar cuidado. Investe. Se o inglês é fundamental no seu trabalho, investe Eu nele. quero dizer, o que é fundamental hoje... Se é uma ferramenta, investe. O que é fundamental hoje é a capacidade inovadora. Agora, eu queria colocar um desafio aqui à mesa. Esse é o empreendedor. Ai, meu Deus. Onde está, na escola de 1º grau e 2º grau, o que eu falei que era o empreendedorismo? A escola está formando as pessoas para gostar de correr risco? Para perceber oportunidades? Para amar trabalhar? Não, nem um pouco. Nós não somos formados para ser empreendedor. Então todo mundo é empreendedor. Esse negócio. Eu não sou empreendedor. Eu não tenho dom. Todo mundo. Dom não existe. Para com isso de dom. O Mozart tinha dom para música. Um piano. Mentira! Mentira! Mas aos 6 anos ele tocava porque tinha um piano. Se não tivesse piano, cadê o Mozart? Eu estou dizendo que tem que dar oportunidade ao talento, não vai acontecer. Tem que ter um piano por perto. Em algum momento a bolinha do Guga chegou na frente dele. Mas primeiro passou pelo judô, pelo não sei o quê, onde foi fracassando. As mães não, colocam a menina no balé. E deixam 10 anos no balé para a menina ficar na 4ª fila. E tem que ir lá gravar. Põe a menina no... Será que não faltou a bolinha de tênis para a menina? Tem que dar oportunidades às pessoas de mostrar. Ninguém nasce com nada. A gente nasce com
determinada compleição para algumas coisas. Se nasce com um ouvido maravilhoso, a gente seria cantor. É que o nosso ouvido é ruim. O passarinho não nasce sabendo voar. A mãe dele não joga ele para baixo do ninho, ela não é besta. Só depois que nasce a pena. Entendeu? Aí a mãe joga, aí ele aprende quando a mãe joga. A gente não nasce sabendo mamar, a gente encosta o peito e encontra aquela maravilha, aí mama. Isso também no ambiente profissional. Então, a sugestão é, quais são as suas fortalezas, os seus talentos. Não é matemática, não é isso. Não. É comunicador, adaptável, a pessoa carismática, a pessoa... Esses grandes temas, tá certo? Do talento. E aí você tem trilhões de profissões, né? Que você pode escolher, que você pode se encaixar. Isso é um menino falando para mim, acho que eu falei de uma vez que eu tive um Sem Censura sobre isso. Acho que falei, mas vale a pena falar de novo. Do menino do interior de Minas, que quando eu perguntei, o que você faz melhor do que os outros? Ele, nada. Eu disse, não, você tem que ter alguma coisa, pô, que você faz melhor que os outros. Eu sou o melhor torcedor do Atlético. A única coisa que eu sou reconhecido. Aí ele montou uma rede de lojas temáticas do Atlético. E foi fazer administração. E daí a rede vende coisa. Quer dizer, o que ele tem de bom? O que ele tinha de bom? O que a mãe considerava um defeito. Claro. Que era obsessão pelo Atlético Mineiro. A ovelha negra, né? A ovelha negra da família. E ele vai e me monta uma rede temática do Atlético. E aí, sabe? E vai fazer administração, porque tem que saber, tem que ter a formação. Lê da importância dos pais para estimularem seus filhos a serem críticos e criativos, não é? Que não comece em casa a tolir, porque depois a escola já vai tolir. Então... Você tem um filho que é ótimo em matemática e péssimo em história. Você deve contratar um professor particular de matemática. Para ficar o melhor da classe. Que é pro bicho ficar o cão em matemática. E contrata um mais ou menos de história pro bichinho passar. E incentivar isso tudo está numa palavra que é sensibilidade, que é prestar atenção no outro. Prestar atenção no mundo. No outro e no mundo. Em si mesmo, né? Claro. No outro, no mundo. Quer dizer, o menino... os pais têm uma mesma que a menina no judô. A escola não está... Aí o menino vai com aquela cara pro judô. 3 anos no judô. Porra. Mas eu teria uma pergunta para... Você colocou um desafio para nós, eu faria o mesmo desafio, um outro desafio de volta. O que a gente vê muito das empresas, essas maravilhosas que a gente comentou, né, as empresas maiores, já mais estruturadas, o que é muito comum é que essas empresas buscam no mercado, igual buscam agulha em palheiro. São tantas as oportunidades de encontrar um profissional, então são 10 vagas para trainee, por exemplo, aparecem 5.000 candidatos. Certo. Tem empresa que se dá o luxo de, em 5.000 candidatos, não encontrar os 10 que ela procura. Por quê? Ela busca tantos requisitos necessários, requisitos básicos, que ela não encontra em 5.000 candidatos. Ela não enxerga. Ela não enxerga, ou ela faz o que a gente comentou antes do intervalo, né? Uma pergunta dessa, você vai pôr o sal antes ou depois? Né? Como se isso importasse no contexto final da carreira dele. Que eu acho que não é por aí. No próximo bloco, todos os passos para você montar o seu próprio negócio.